Olá a todos vocês que estão conosco no Bíblia Sem Pressa. Eu quero dar boas-vindas a você que está aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus, né? Nós vamos começar hoje a ler o livro de Números, livro bíblico de Números. E eu quero fazer uma oração, consagrar esse tempo ao Senhor, pedir espírito de revelação que venha sobre nós e que nós possamos entender aquilo que Deus quer que nós entendamos, possamos tomar posse, não é? De todo o aprendizado, mas de toda a revelação de Deus. Não adianta só aprendizado, não adianta só conhecimento, mas sim a revelação que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos que estarão conosco na leitura e no estudo desse livro tão precioso que é o livro de Números. Que venha toda a revelação do Senhor, que venha toda a sabedoria do Senhor, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, selar cada ambiente espiritual da vida dos meus irmãos aqui, e que nós possamos sair transformados pela revelação da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos compartilhar, então, a tela com vocês. Eu quero compartilhar aqui o estudo que nós estamos fazendo, então, do livro de Números, né? Nós terminamos agora Levítico, onde nós vimos, né, que o teor do livro é santidade, sacrifício e liturgia. Então, esse é o resumo do livro de Levítico. E agora sim, nós vamos entrar no livro de Números. E o livro de Números, ele traz para nós a seguinte pergunta: será que nós vamos contar? E se vamos contar o quê? Esse livro, originalmente, o tema desse livro é No Deserto. Quando traduziram o Antigo Testamento para o grego, escolheram o nome Números por causa dos dois recenseamentos, no capítulo 1, no capítulo 26, relatados nesse livro. Então, o título hebraico reflete reflete muito melhor a ênfase do conteúdo da vida do povo de Deus durante o tempo de sua peregrinação no deserto. Então, enquanto estavam no deserto, esse livro foi escrito, né? Tudo o que aconteceu no deserto. Então, vamos a Números capítulo 1. Então, nós vamos levantar acampamento. Chegou o momento de, no deserto, levantarem acampamento. Deus vai cuidar dessa jornada. Deus vai preparar um exército. Então, dois censos. Um no início do livro, no capítulo 1, e outro no final desse livro, né? A geração que saiu do Egito e a geração que vai entrar na Terra Prometida. Então, são dois censos distintos. Também Números é dividido em 3 estágios. O primeiro estágio, 19 dias de preparo para levantar acampamento. Segundo estágio, a jornada de 39 anos do Sinai às Campinas de Moabe. E o terceiro estágio, últimos meses de Moabe até a entrada em Canaã. Então, Números é dividido assim, em 3 estágios. Esse livro foi escrito exatamente há 3 meses desde o Êxodo. Isso está lá no verso 1. Olha só, capítulo 1, tem um umzinho ali, né? Mas não é para vocês ficarem olhando para esse 1, não, tá? São 3 meses. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Eu vou repetir. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Então, 3 meses desde o Êxodo. Os israelitas foram divididos em 5 grandes companhias. O verso 3 fala isso para nós. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Então, foram divididos assim. E em Êxodo, capítulo 13, verso 18, nós lemos também. Êxodo,
capítulo 13, verso 18, diz assim: Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Olha, então, você pode confirmar também nesse capítulo 13, verso 18. Eles foram divididos em 5 grandes companhias. Os israelitas estavam preparados para a guerra. A condição social do povo no deserto, lá em Números, era muito semelhante à das tribos nômades do Oriente nos dias de hoje. Então, o verso 4 diz assim: um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Então, tinha chefe, né? Tinha grupos de famílias, como as tribos nômades hoje em dia. Deus agora vai contar o povo para formar um exército de guerreiros, porque 400 anos no Egito era necessário forjá-los para as batalhas que viriam pela frente. Então, pensem bem, o povo ficou 400 anos preso no Egito. Por mais que eles quisessem guerrear, eles não tinham estratégia de guerra. Então, Deus precisava forjá-los a isso. De servos, adoradores, a guerreiros, né? Deus iria transformar aquele povo no exército dele, para que pudessem guerrear. Levi não entraria nessa contagem. De verso 5 ao verso 15, você vê que a tribo de Levi não entrou nessa contagem. E o verso 10 fala assim para nós, ó: dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Ou seja, o primogênito de Jacó e Raquel, que era José, ele recebeu porção dobrada, a bênção da primogenitura. Isso nós lemos lá no verso 10 do capítulo 1. No verso 19, diz assim, vou ler o 18 também. Aliás, o 17 também. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um, pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem. Então, Moisés seguiu à risca a ordem de Deus. Quando nós abrimos nossa Bíblia em 2 Samuel 24, 10, se você puder abrir, 2 Samuel 24, 10, diz assim: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Aqui quem fala é Davi. E Davi agiu muito diferente. Enquanto Moisés ouviu a voz de Deus, seguiu a ordem de Deus, Davi fez a contagem por sua livre e espontânea vontade, não segundo a ordem do Senhor Deus. Lá nos versos 26 e 27 de Números, nós lemos assim: dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima, que podiam servir no exército, foram relacionados cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número da tribo de Judá foi 74.600. Então, Judá foi a tribo mais numerosa que foi contada. Os levitas não foram contados, mas tinham sua função. Nós lemos isso do verso 47 até o 54, a função dos levitas. Enquanto os guerreiros estivessem na batalha, os levitas trabalhavam, e muito. No tabernáculo, seguindo todos os rituais para montagem, para desmontagem do mesmo, né? Do tabernáculo. Então, os levitas não ficavam à toa, eles tinham um trabalho muito grande. E no verso 51, nós lemos assim:
sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Então, Deus trabalha com leis. E o trabalho dos levitas era muito grande, porque montar e desmontar aquele tabernáculo não era fácil. Nós já estudamos sobre ele. Se você tem dúvida, volte aos estudos anteriores, que você vai ver como era trabalhosa a montagem e a desmontagem do tabernáculo. Isso sim era tarefa dos levitas. A partir do capítulo 2, nós vemos a distribuição das tribos no acampamento. Então, nós vemos cada tribo aí. No meinho, aí, coloridinho, nós vemos os levitas. Eles ficavam bem no meio, né? E nós vemos eles divididos em coatitas, meraritas, gersonitas, né? Moisés, Arão e os sacerdotes. Então, bem próximo a Moisés, Arão e os sacerdotes ficavam a tribo de Levi, né? Depois nós vamos ver isso mais a miúde, né? Nos próximos estudos, nos próximos capítulos. Mas nós vemos o exército de Dan, vemos o exército de Efraim, nós vemos o exército de Ruben, nós vemos o exército de Judá, né? Então, coatitas, meraritas e gersonitas eram os 3 filhos de Levi, né? Merari, Gerson e Coate. É incrível como uma tribo tão pequena como a tribo de Judá tenha se destacado de forma tão surpreendente. Judá tomaria a dianteira na marcha. Versos 1 a 3 do capítulo 2 fala sobre isso. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. Os chefes de suas respectivas tribos. E as tribos de Judá, as tribos de Judá, Issacar e Zebulon, elas eram tão numerosas, tanto uma quanto a outra. Então, havia um certo equilíbrio aí. Só que Judá era quem tomaria a dianteira na marcha. Sendo assim, dentro e fora do tabernáculo, tudo nos leva à cruz. Olha que lindo nós podemos ver como Deus é perfeito e como Jesus é eterno, desde o começo da Bíblia até o seu final. A Bíblia é realmente a palavra de Deus, ou seja, Jesus. E sendo assim, nós enxergamos Jesus no tabernáculo, a sombra da cruz, nós vemos Jesus o tempo inteiro, já estudamos sobre cada parte do tabernáculo, e se você for olhar, é o formato também da cruz de Jesus. E nós vemos também fora do tabernáculo a arrumação das tribos também em formato de cruz. De norte, sul, de leste a oeste, nós vemos a cruz de Jesus. Tudo nos leva à cruz. Entramos, então, no capítulo 3. E aí nós vemos as tarefas, né, de cada levitas, né, de cada tribo, né, dos levitas, que eram subdivididas em gersonitas, meraritas e coatitas. Então, quando nós lemos que aos gersonitas cabiam a função da tenda, cobertura da tenda, cortina de entrada, cortinas externas, cortinas que rodeavam o tabernáculo e o altar, as cordas, todos os utensílios utilizados nestes aparatos, né? Eles contavam com 4 carros e 8 bois para o serviço. Nós vamos voltar várias vezes nisso, porque é importante nós sabermos. Muitas vezes você pensa assim, é sacerdote, não faz nada. Não é verdade. Os sacerdotes trabalhavam muito. E nós temos que entender que até hoje o sacerdócio de um corpo de Cristo, de uma igreja, é muito penoso. O pastor Felipe Parente sempre diz, né, que ele não entende quando as pessoas falam assim, você só é pastor? Porque a função pastoral, né, é muito pesada, é muito penosa. Enquanto eu estou aqui,
Os meus pastores estão a esse momento pensando como será o culto de quinta-feira. O que ele vai trazer de palavra, o que ele vai trazer de alimento. E diga-se de passagem, quem é da Igreja Bola de Neve aqui de São José dos Campos pode comprovar que nós temos sido muito bem alimentados. E isso é o quê? É trabalho. É trabalho. Puro e simples trabalho. Os meraritas, eles tinham as funções de desmontar e montar as armações estruturais, os travessões e vigas, as colunas, as bases, as estacas, as cordas, todos os utensílios nestes aparatos, ou seja, nisso que eu acabei de dizer, e eles contavam com 4 carros e 8 bois para o serviço. E os coatitas? Eles tinham a responsabilidade pela arca. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre a arca, mais para frente, né? Então, não era qualquer pessoa que podia tocar na arca, né? Nós vemos isso claramente lá quando Uzá pôs a mão na arca e foi fulminado. E às vezes você fala assim, mas por que Deus fez isso? Porque tinha uma ordem, né? Deus é Deus de leis, ele obedece leis, ele cumpre leis e ele institui leis para que nós possamos ser obedientes a elas. Então, aos coatitas cabia a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, a cortina interna. Eles não podiam olhar os objetos embalados, não podiam. Era uma lei que Deus instituiu. E eles carregavam tudo nos seus próprios ombros. Olha, lembrem-se disso. Eles carregavam tudo nos seus próprios ombros, não podiam utilizar animais para ajudar no serviço. As duas tribos anteriores, os meraritas e os gersonitas, né, poderiam, subdivisões, né? Mas eles não, eles tinham que carregar nos próprios ombros, tão diferente do que Uzá fez. Colocou no carro de boi para levar a arca, foi segurar, olha, tudo errado. E quando nós fazemos tudo errado, nós pagamos um alto preço. Este capítulo, o capítulo 2, aliás, o capítulo 3, né? Ele contém um relato das famílias de Arão e de Moisés. Capítulo 3. Os filhos de Moisés estão incluídos sob a designação geral dos aramitas, descendentes de Arão. Lá no verso 1, nós lemos isso, e depois no versículo 27. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Agora, verso 27 diz assim: a Coate pertenciam os clãs dos Amramitas, dos Izaritas, dos Zebronitas e dos Uzielitas. Eram esses os clãs dos Coatitas. Os nomes são complicados, são difíceis, mas Deus trabalha com leis. Então, eles estavam sob essa designação. Foi para isso que eles foram designados. Eleazar e Itamar eram filhos de Arão. Eles eram obedientes. Eles prestaram serviço sagrado durante toda a vida do pai deles. Eles foram seus assistentes. Eles estiveram sob a superintendência de Arão. E no verso 2 nós lemos isso. E tem mais outros versículos que nós não vamos ler. Mas os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, são esses os nomes dos filhos de Arão. Vocês viram que Nadab e Abiú foram mortos, foram fulminados, porque trouxeram fogo estranho diante do altar do Senhor. Então, se você for a Levítico 10, 1 e 2, Números 3 e 4, Números 3, 4, e Números 26, 61, você vai ver todos esses textos relacionados aos filhos de Arão. A tribo apresentada a Arão como oferta a Deus foi a tribo de Levi. Lá no verso 6 nós vemos isso. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Levi é a primogenitura para Deus. Então, dos versos 8 ao 10, tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Levi
é a primogenitura para Deus. Nós lemos isso do verso 8 ao 10. Os sacerdotes representavam Deus. Os levitas são os servos de Deus na obediência que presta aos sacerdotes. Isso está lá no verso 9. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Até hoje, o papel do levita na casa de Deus é servir. É servir. E ser obediente ao sacerdote, aos pastores que ali estão. Deus designou a consagração da tribo de Levi. No verso 12, nós lemos isso. Eu mesmo, diz o Senhor, escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Certo? Em Êxodo 13, 12 e 22, 29, também nós lemos essa designação. Eu sou o Senhor, significa que é Ele quem decide que seja assim. Não adianta a gente questionar. Não adianta você falar, mas por que, Mary? Deus é lei. E Deus instituiu. Quando ele fala, eu sou o Senhor, significa que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E como possuidor de autoridade soberana que Deus tem, ele espera obediência total a ele. Está lá no verso 13, nós acabamos de ler, tá? Assim diz o Senhor, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus. Eu sou o Senhor. Ou seja, quem decide é Deus. Eleazar, ele é chamado de o segundo sacerdote. Nós lemos isso lá em 2 Reis, se você puder abrir, capítulo 25, 2 Reis, capítulo 25, verso 18. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta. Se vocês forem ver, são todos descendentes de Eleazar, certo? Vou repetir. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta. Então, Eleazar, ele também é chamado de o segundo sacerdote. Ele obedecia à risca seu pai Arão. 22.000 é a contagem dessa tribo. Olha lá no verso 39. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. Essa é a contagem da tribo, a menor tribo de Israel, a tribo de Levi. O resgate dos primogênitos, nós lemos isso do verso 40, né, do capítulo 3. E o Senhor disse a Moisés, conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. O princípio aplicado à tribo de Levi é agora aplicado a todas as tribos de Israel. Então, esses primogênitos não foram resgatados, agora toda a tribo de Israel também terá esse resgate. Então, veja bem como era a arrumação, né, dos coatitas, dos gersonitas e dos meraritas. Lembram quando eu mostrei a cruz? Eles ficavam bem no centro, com os sacerdotes Moisés e Arão à frente. Então, é aqui que está a arrumação de números 3. Quando você olha para números 3, é essa visão que você tem. Entramos, então, em Números capítulo 4. E nós vemos as funções específicas de cada clã, né? Os coatitas, por exemplo, tá vendo ali como eles estavam arrumados? E também o formato de cruz, olha só que interessante, né? Então, aqui fica Arão, Coate, Levi, Merari, Gerson, olha o formato da cruz, né? Até nisso.
Nós temos que prestar atenção. Quais seriam essas advertências? Quais seriam as funções específicas dos coatitas? Eles deveriam ser de 30 anos para cima. Por que de 30 anos para cima? Eles já estavam antecipando que João Batista e Jesus começariam seus ministérios também aos 30 anos. Então, no verso 3 do capítulo 4, diz assim, eu vou ler também 1 e 2, tá? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, façam o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens de 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Então, era entre 30 e 50 anos. Eles começariam aos 30 e aos 50 anos eles não trabalhariam mais. Por quê, Mary? Porque Deus mandou. Já falei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nós vamos obedecer ao Senhor sem questionar, certo? Então, eles cuidariam do véu da tenda, que é o véu interior que separava o sagrado do lugar mais sagrado ainda. Isso está lá no verso 5, que diz assim, no capítulo 4. Verso 5, aqui. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor, e com ele cobrirão a arca da aliança. Lembra do véu que foi rasgado do alto a baixo? É esse aí, certo? Então, nós precisamos entender que para o serviço sagrado, do lugar mais sagrado, somente o sacerdote Arão e seus filhos deveriam entrar ali. Outros, se entrassem, se aproximassem, seriam fulminados. Só deveriam entrar no santuário com Arão e seus filhos, os quais designariam seus serviços. Então, Arão e seus filhos eram responsáveis pelos coatitas. Ao entrar, não poderiam olhar as coisas santas, nem por um instante. Nós vemos isso lá no verso 20 do capítulo 4. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Eles já sabiam disso, então não faziam. Será? Será que isso não aconteceu depois em desobediência? Vamos ver cena dos próximos capítulos. Por enquanto, é a lei instituída. E em Números 4:15 diz que eles não poderiam tocar nas coisas santíssimas, apenas as levariam. Números 4, verso 15. Diz assim: quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Então, tudo que é combinado antes, né, gente? Reza a lenda que não é caro. Então, foi combinado, é assim que deve ser, obedeçam para que vivam. Nós temos muita dificuldade em obedecer. O nosso líder do louvor, o Luciano, ele fala o seguinte, é uma vez só que eu recebo uma ordem. Se o pastor virar para mim, ou a pastora, não é para cantar mais essa música na igreja, ele vira, vai embora e passa para frente. Mas existem pessoas que querem questionar, mas por quê? Por que não? Por que não pode? Gente, é obedecer sem questionar. Deus gosta de uma obediência assim. E nós não estamos acostumados a obedecer sem questionar. E por isso morremos. Por isso que muitas vezes não herdamos de Deus as bênçãos que Ele tem para nós. Nós precisamos meditar nisso, ficarmos muito atentos em questão de desobediência e de questionamentos diante de Deus. Então, a missão dos filhos de Levi, retomando, os gersonitas, eles levavam a tenda, a cobertura, as cortinas, as cordas e todos os objetos de seu serviço. Se quiserem até printar essa tela, é bom. Nós lemos isso do capítulo 4, versos de 24 a 26. Depois você lê com calma. Os meraritas, o que eles fariam? Eles carregariam as tábuas do tabernáculo, os varais, as colunas, as bases, as estacas. Isso está lá em Números 4, de 31 a 32. E os coatitas, eles transportavam os móveis do santuário, tais como o candelabro, né? A mesa dos pães, o altar de incenso, a arca. Isso está lá em Números 4, de 1 a 20, certo? O recenseamento dos levitas, nós vemos isso dos versos 34 a 49.
nós vemos que eles também foram contados, né? E o cerne deste capítulo é a divisão do trabalho, ou seja, a função sempre presente do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem faz a divisão, é o Espírito Santo que vem e determina quem vai fazer o quê. E esse é o cerne deste capítulo, a divisão do trabalho de cada um. Entramos, então, no capítulo 5, o último capítulo desse estudo de hoje. E nós vemos para que naquele acampamento tivesse pureza, tivesse limpeza, haveria necessidade de uma medida sanitária, a exclusão dos leprosos do acampamento do deserto. Nós lemos isso do verso 1 ao verso 4, porque eu preciso me limpar, eu preciso me purificar, né? E naquele tempo não havia hospitais, não havia recursos, então eles tinham que estar distantes do restante do povo para não contaminar o restante do povo, né? Nós vamos ver também, a partir do verso 5, que em caso de dano, né, à propriedade de alguém, né, o valor deveria ser restituído com mais 20% de acréscimo. Então, nós lemos isso do verso 5 ao verso 7 do capítulo 5. Então, a restituição por danos e prejuízos, ela valia do quê? Da confissão. Pequei contra você. Me perdoe. Eu pequei. Tudo bem. Está perdoado. Mas agora você tem que me restituir. Então, era a confissão, mais a restituição, mais 1/5 do valor. Então, 20% de acréscimo. Se a pessoa já fosse falecida, o valor deveria ser dado aos parentes daquela pessoa. Se não houvesse parentes, o valor deveria ser entregue a um dos sacerdotes que o tomaria para o seu uso pessoal, né? E, de qualquer forma, o valor era sempre devido. O pecado precisava ser pago. Já pensou se isso vale nos dias de hoje? Se o nosso pecado fosse pago, cada vez que pecássemos, houvesse restituição? Jesus se fez restituição por mim e por você. Por isso que Jesus merece todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória. Merece que nós o sirvamos com todo o nosso temor e tremor, porque ele se fez restituição por mim e por você. E agora nós vamos entrar num pedaço pesado, que é da infidelidade. A infidelidade da mulher, a suspeita de adultério, né? A infidelidade sem provas. E eu quero chamar a atenção de vocês que a palavra de Deus não deixa nada encoberto, nada encoberto. E esse capítulo ele é um incentivo à fidelidade da mulher, porque a contaminação nos impede de gerar. Isso nós lemos do versículo 11 ao versículo 31. E como era, Nery, essa lei? Essa lei contra uma mulher pega em adultério era a lei dos ciúmes, também era muito parecida. O marido desconfiado, então ela poderia ter sido pega em adultério, ou o marido ter ciúmes e ter desconfiança. Então, ele estava desconfiado, mas ele não tinha provas. O que ele fazia? Ele trazia a mulher ao sacerdote, o sacerdote pegava a água, colocava num vaso de barro, colocava pó sujo da terra. A água ficava amarga e a mulher deveria beber aquela água. Se o ventre daquela mulher inchasse, o útero encolhesse, a mulher era apedrejada. Mas se aquele útero, né, se ficasse tudo bem, ela ficaria viva. Já pensou se a moda pega hoje em dia? Quantos adultérios nós iríamos descobrir? Ou não, não sei. Eu só sei que Jesus conhecia muito bem esta lei. E aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, lembram dela que foi levada pelos fariseus, né, pelos saduceus? Jesus bem sabia que deveria misturar o pó sujo da terra na água. Ele sabia que deveria dar para aquela mulher beber. Em vez disso, Jesus só escreve na terra. E ele perdoa e livra aquela mulher da morte. Queridos, com Jesus, nós temos perdão. Não importa quantas vezes tenhamos errado, quantas vezes tenhamos adulterado a nossa fé, tenhamos adulterado pecando contra o Senhor nos perdoa. Sempre Ele nos perdoará. Há um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza, nunca,
nunca o Senhor nos despreza. E é assim que eu quero encerrar o estudo de hoje, dizendo que se você se acha tão pecador que você fica com vergonha de pedir perdão ao Senhor, e você acha que o Senhor nunca vai te perdoar, peça perdão, arrependa-te, né? A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Ele vai olhar sempre para você com um olhar de misericórdia e de bondade. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, peça perdão ao Senhor, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Ele vai te perdoar, ele sempre nos perdoa. Ele sempre vem ao nosso socorro. Nós é que nos afastamos do Senhor. Nós é que viramos as costas para ele, mas ele sempre vem ao nosso socorro. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te louvar pelo estudo de hoje, por tudo que aprendemos. E, ó Deus, eu quero colocar a vida dessas pessoas que estão aqui agora, lendo essa palavra, estudando a palavra, que o Senhor esteja no controle da vida de cada uma dessas pessoas. E se há pecado ainda não confessado, por medo, por vergonha, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor as perdoe de todo o pecado. Sangue de Jesus Cristo nos perdoe de todo o nosso pecado. Muito obrigado por Jesus ser a nossa restituição. Nós não precisamos pagar nada, nós não precisamos beber águas amargas, mas a água de Jesus é doce, é a água que traz perdão, é a água que traz remissão, é a água que traz de novo comunhão. Muito obrigado por isso. Eu abençoo a vida de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, faça isso. Fale para Jesus, Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha história, muda a realidade da minha vida, muda tudo isso que eu tenho passado, tudo que eu tenho feito, eu tenho ofendido o Senhor. Por favor, Senhor, me transforma, escreve o meu nome no livro da vida e que eu seja nova criatura em Ti, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Foi uma leitura muito poderosa. Gosto muito do livro de Números, aprendo muito com ele. Foi escrito no deserto, tudo o que aconteceu no deserto. E que você possa estar conosco na próxima semana, né? Mais um Bíblia Sem Pressa. 5 capítulos por semana. Tão importante esse tempo que temos de leitura. Não deixe de se alimentar da palavra. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. E ela entra e penetra em nós, tirando tudo que é imperfeito, tudo que é impuro. Eu profetizo isso sobre você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo Bíblia Sem Pressa. Amém?